Vamos nos alimentar do pão da vida, vamos aumentar a nossa fé. A Marcos capítulo 5, no versículo 21. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. É dois testemunhos nessa mensagem. É dois testemunhos aqui, né? A da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Olha só, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vindo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Este oficial, ele sabia que Jesus estava curando. E esse oficial foi em busca de Jesus, foi até Jesus, se prostou, se ajoelhou, rogou a Jesus que Jesus fosse aonde estava a filha dele, para que ela fosse curada, porque a filha dele estava moribunda. A filha dele, escuta, presta atenção na palavra. Você que tem alguém enfermo na tua casa, você que está aqui enfermo, você pode estar dizendo: ai, mano, não estou doente não, mas a tua alma está enferma. Porque a enfermidade, gente, ela não é só no corpo, ela é na alma também. E muitas das vezes você pode não estar enfermo do corpo, você pode não estar moribundo do corpo, mas você está moribundo na alma. A tua alma não tem força para orar, a tua alma não tem alegria para orar, a tua alma não tem alegria para buscar a Deus, a tua alma não tem alegria para caminhar para a presença de Deus. Você pode não estar enfermo do corpo, mas você pode estar enfermo da alma. Tu está como um paralítico, não consegue andar, não consegue caminhar, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue buscar a palavra, está se arrastando, está precisando que alguém ore por você, está precisando que alguém te sustente, te ajude a caminhar. Então há a enfermidade do corpo e há a enfermidade da alma. E essa palavra vai curar o corpo e vai curar a alma. Porque nós precisamos curar a nossa alma. Então tem que ter o cuidado com o corpo e tem que ter o cuidado com a alma. Então este homem, este oficial, ele foi em busca de Jesus, se prostou. Quando você ora, você está se prostrando. Quando você ora, quando você chora na presença de Deus, você está se prostrando para Deus. Você está clamando, você está pedindo esse milagre. Este oficial foi até Jesus querendo um milagre para a filha dele. E você chegou aqui nessa live querendo um milagre para você. Você chegou aqui nessa live querendo uma ajuda, uma palavra, querendo que eu te ajude em oração para você alcançar o teu milagre. Você chegou aqui nessa live colocando o teu nome, falando o nome da tua família, para que eu te ajude a você alcançar o teu milagre, porque você está como um paralítico, você está achando que você sozinho não vai conseguir. Louvado seja Deus, agradecido. E sabe por quê que você vem em busca de oração? Sabe por quê que você vem em busca de pessoas que oram? Sabe por quê? Porque nós somos um corpo, e você está pedindo ajuda do teu corpo. Se a tua mão direita não consegue segurar, tu está pedindo para a mão esquerda. Então é por isso que a gente sempre está pedindo oração um dos outros, por isso que a gente sempre está pedindo ajuda dos outros. Não é porque a gente está dependendo dos outros, mas é porque eu faço parte do teu corpo, você faz parte do meu corpo. Louvado seja Deus, nós somos o corpo de Cristo. É por isso que nós estamos aqui reunidos nas madrugadas. Louvado seja Deus, agradecido, estamos aqui. Louvado seja Deus, nos prostrando a Deus. Prostrar a Deus é apresentar a Ele as nossas fraquezas. Prostrar a Deus é você contar os teus problemas, a tua enfermidade, a tua luta, as tuas dificuldades. Prostrar a Deus é você pedir o socorro que você precisa dele. E esse homem, esse oficial, foi até Jesus e se prostrou e pediu para que ele fosse até a casa dele, tocasse na filha dele para que ela fosse curada. Louvado seja Deus, essa história é muito linda, né? Essa história é muito linda, mas só que no caminho, Jesus vai até a casa dele, mas no caminho ele encontra com o quê? Com a mulher do fluxo de sangue.
E foi com ele e seguiu uma grande multidão que a apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Olha só. E, e que havia padecido muito, 12 anos sangrando, 12 anos fraca, 12 anos precisando de pessoas. Eu não sei, ainda não estudei sobre a história dessa mulher. Não sei se ela era casada, porque se ela era casada, com certeza o marido devia ela estar traindo. Com certeza esse marido já devia estar abandonado, porque aqui não fala que o marido acompanhou ela. Aqui não fala que o marido estava com ela. Então eu acredito que essa mulher estava sozinha nessa situação, mas ela estava com essa enfermidade 12 anos. Então ela fez o quê? Aquilo que nós fazemos. A gente procura primeiro os médicos, não é assim? Então ela procurou os médicos, ela procurou a medicina. Só que os médicos não achavam a solução para a enfermidade daquela mulher. Sabe por que que eles não descobriam a enfermidade daquela mulher? Como poderia curar aquela mulher? Como poderia estancar o sangue daquela mulher? Porque aquela enfermidade era para Jesus curar. Então tem enfermidade que é para o médico curar. Mas tem enfermidade que é para Jesus curar, louvado seja Deus. Se a tua fé, louvado seja Deus, precisa, louvado seja Deus, conhecer a Cristo, porque tu tem fé no médico, não lembra que você vai para o médico, aí você acaba confiando naquele médico, você acaba vendo que aquele médico é bom, que ele tem dado resultado para muitas pacientes dele, e aí ele é indicado para você, olha, aquele é um bom médico, eu me consultei com ele e eu fui curada, eu me consultei com ele e eu melhorei da enfermidade. Então os médicos muitas das vezes é indicado para você, não é verdade? Louvado seja Deus, e a tua fé está naquele médico, mas só que essa mulher aqui, com a fé dela, com as indicações dos médicos para que viesse a cura para ela, ela ainda assim não teve a cura. Por quê? Porque a cura não estava através dos médicos, a cura estava em Jesus. E agora, essa mulher já tinha buscado todos os médicos. Essa mulher já estava sem dinheiro por causa dessa enfermidade. E esta mulher, sabendo que Jesus estava curando, sabendo que Jesus estava curando os enfermos, o que ela fez? Ela tentou mais uma vez. É isso que o Senhor quer dizer para você. Tenta mais uma vez. Tente de novo. Tente de novo. Continue orando. Essa mulher já tinha procurado socorro em todos os médicos, mas ela não desistiu. Mesmo fraca, mesmo desprezada, porque a mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura aonde ela estava, né? Louvado seja Deus, engrandecido. Mas ela não desistiu. Ela tentou mais uma vez. E se você precisar, tente mais uma vez. Tente mais uma vez. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas não desista. Continue tentando. Continue tentando, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E essa certa mulher que havia 12 anos, 12 anos é muito tempo, né, gente? 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Então a situação dela só piorava. Uma pessoa que perde sangue, o corpo vai piorando, o corpo vai enfraquecendo, não é verdade? Então essa mulher estava na situação cada vez pior, cada vez pior. Mas uma coisa eu digo, mesmo ela com toda a fraqueza, mesmo com ela com a situação que ela está vivendo, ela conseguiu caminhar aonde Jesus estava. E olha só que havia uma multidão. Havia uma multidão ali, a qual aquela mulher não olhou para a multidão. Por quê? Porque aquela mulher estava em busca da cura. E quando você está em busca de alguma coisa, você não olha para a dificuldade. Aquela multidão poderia ser a dificuldade para aquela mulher chegar perto de Jesus. Agora escute bem. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Então aquela mulher com toda a sua fraqueza,
Tem gente aqui dizendo, eu estou fraca, não é verdade? Tem gente aqui dizendo, Senhor, não aguento mais. Senhor, não tenho forças. Essa mulher aqui estava sem força, porque ela estava perdendo sangue há 12 anos. 12 anos essa mulher enfraquecida, 12 anos essa mulher se enfraquecendo, mas mesmo na fraqueza dela, ela conseguiu chegar aonde Jesus estava. E você, na sua fraqueza, você tem conseguido chegar aonde Jesus está. Nós, na nossa fraqueza, nós temos conseguido chegar aonde Jesus está. Sabe como? Através da tua oração. Sabe como? Através dos teus joelhos dobrados. Sabe como? Quando tu caminha para a casa do Senhor. Mesmo na tua fraqueza, mas você está aí orando. Às vezes você não consegue mais falar nada. Às vezes você só consegue chorar. Porque você está tão fraca, que você diz, Senhor, eu não consigo falar mais nada. Mas as minhas lágrimas com palavras de oração. E muitas das vezes, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, você está tão fraca, louvado seja Deus, por causa da enfermidade, por causa dessa situação, e você fala para o Espírito Santo, interceda por mim, porque hoje eu só sei chorar. Hoje eu não sei mais o que falar. Hoje eu não sei mais o que pedir. Hoje eu não sei nem mais como orar. Hoje eu não sei mais. Hoje, Espírito Santo, eu só quero chorar. Mas eu estou aqui pedindo para o Senhor, interceda por mim. Interceda por mim nessa doença. Interceda por mim nessa enfermidade. Eu não aguento mais. Eu estou como esta mulher, fraca. Porque ela estava fraca, perdendo o fluxo de sangue. 12 anos. 12 anos. Mas essa mulher teve uma atitude. Mas essa mulher não desistiu, mesmo na sua fraqueza. Mas essa mulher não desistiu mesmo sozinha. Esse homem não está desistindo mesmo sozinho. Esse homem, na sua fraqueza, não está desistindo. Então é isso, louvado seja Deus, engrandecido. Nós estamos em momentos, passando por momentos que nós não estamos aguentando mais. Como disse a Vanessa, com tanta afronta. Como você que está aqui, batendo todas as vezes na mesma tecla. E todas as vezes pedindo a mesma coisa. Senhor, eu estou aqui repetindo a minha oração. Eu estou aqui, Senhor, batendo na porta. Senhor, eu estou aqui pedindo ainda a mesma oração, a mesma graça. Lembra lá de Ana? Ana orou por muito tempo pedindo, ela pedia somente um pedido. Qual era o pedido? Que o Senhor desse um filho. Ana orou constantemente para o Senhor dar um filho. E chegou o momento que Deus ouviu a oração de Ana. Naquele momento que ela não conseguia mais falar. Naquele momento que ela dizia, Senhor, eu estou fraca. E Ana era afrontada. A Vanessa disse que está sendo afrontada. E Ana também era afrontada por Penina. A Penina zombava de Ana, não é verdade? Além de Ana estar naquele momento de fragilidade, porque ela estava se sentindo frágil, que ela era desprezada, porque não tinha um filho. Ela tinha marido, mas não tinha filho. Então, a mulher, naquele lugar onde Ana estava, louvado seja Deus, engrandecido, uma mulher que não dava filho, era como uma mulher que fosse maldita, era como uma mulher seca, era como uma mulher que não fosse abençoada. Imagine a situação de Ana. Ela não estava enferma, mas ela não podia dar filhos. Louvado seja Deus, engrandecido. Tanto é que o marido dela falou para ela, Ana, sou eu Deus para te dar um filho? Ele era o marido, mas Deus é que daria o filho para Ana. O próprio esposo falou isso para Ana, não foi? Louvado seja Deus, mas só que Ana, na sua humilhação, porque ela estava sendo humilhada por Penina, ela estava sendo confrontada por Penina, mas ela não desistiu de orar. E quando chegou o momento que ela não conseguiu orar, ela foi chorar. Tanto que o sacerdote achava que ela estava embriagada. E ela disse para o sacerdote, não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu estou atribulada de espírito. Oh, Jesus amado, e você que entrou aqui nessa live, que está atribulado de espírito, e você que entrou aqui nessa live, que está como essa mulher de fluxo de sangue, já bateu em tudo quanto é porta, está orando não sei quantos anos, está aí, já buscou tudo quanto é médico, mas agora você está buscando a Jesus, e ele veio. O que foi que aconteceu?
Olha só. Ouvindo falar Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Aquela mulher, ela foi com fé. Ela foi com certeza. E é isso que nós temos que fazer. Orar com fé. Senhor, tu vai curar. Senhor, tu vai mudar a minha história. Senhor, tu vai abrir a porta. Ei, a situação que estamos vivendo não é para matar a nossa fé. Pelo contrário, é para fazer a gente ter fé. E aquela mulher chegou com fé. Tudo aquele sofrimento, tudo aquilo que ela perdeu, tudo aquilo que ela estava vivendo. E ela chegou, mas fez aquela mulher chegar com fé perto de Jesus. Dá para você entender? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a afronta que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, a luta, se é enfermidade, se é sentimental, se é material, espiritual, financeira. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu sei a luta que eu estou passando. Mas chegue com fé. Chegue com fé nas tuas orações. Chegue com fé na presença do Senhor, porque essa mulher chegou com fé e ela disse: se eu somente tocar nele, nas vestes dele, eu serei curada. Ela fez um ato de fé. E é isso que nós temos que fazer, um ato de fé. Deus está falando com você aqui. Faça um ato de fé, louvado seja Deus engrandecido. O ato de fé, gente, é sobrenatural. Aquela mulher, louvado seja Deus engrandecido, ela fez um ato de fé. Olha só, por que é um ato de fé? Quem estava curando era Jesus, mas ela foi além de querer ser tocada por ele. O que foi que ela falou? Ela disse: se eu tocar somente na veste, presta bem atenção que o oficial chegou com Jesus e falou para Jesus: Jesus, que a minha filha está moribunda. Se tu tocares nela, ela será curada. Esta mulher foi diferente. Ela disse: se eu tocar somente na veste dele. Ela não pediu para ser tocada por Jesus. A fé dela estava tão grande, porque ela já tinha sofrido tanto, que ela disse: se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Isso é ato de fé. Tá entendendo, louvado? A gente tem que aprender a ter atos de fé, gente. Muitas das vezes você tem fé, mas não tem atos de fé. Muitas das vezes você até ora, mas não tem atos de fé. Muitas das vezes você até pede oração, mas não tem atos de fé. E nós precisamos ter atos de fé. Você precisa ter uma atitude de fé. Aquela mulher teve uma atitude. Ela foi a última. Era a última atitude que ela teve. Ela já tinha procurado todos os médicos, ela já tinha perdido tudo, gastando para que a sua cura. O que foi que aconteceu? Agora ela foi fazer o quê? Um ato de fé. Ela disse: se eu tocar somente na veste dele, eu serei curada. Ela estava vendo que Jesus, gente, não existiu, não teve até aqui, nessa cura dessa mulher. Ninguém tinha falado se eu tocar nas vestes dele. As pessoas sabiam que se Jesus tocasse nos enfermos, os enfermos eram curados. Mas olha como foi essa fé, esse ato dessa mulher agradou tanto Jesus que ele disse para ela que grande foi a fé dela. Tá entendendo, gente? Tem situações na nossa vida que a gente tem que tomar atitude de fé. Atitude. Louvado seja Deus engrandecido. E quando você toma uma atitude de fé, aí o que acontece? Deus te dá a vitória. Deus te dá o teu milagre. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte. Olha aí. Na hora ela foi curada. Somente tocando nos vestidos dele. Não foi ele tocando nela, foi ela tocando nas vestes dele. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E é assim, gente. Quando o milagre acontece, você sente. Quando Deus responde às tuas orações, você sente que Ele respondeu. Você não tem dúvida.
porque Deus não age na dúvida. Ah, eu acho que eu fui curada. Não. Se Deus te curou, tu foi curado. Se Deus abriu a porta está aberta. A porta está aberta. Louvado seja Deus. Então depende da tua atitude. Louvado seja Deus, engrandecido para quê? Para que o milagre aconteça. Essa mulher teve uma atitude de fé. E nós precisamos ter atitude de fé. E louvado seja Deus, engrandecido. E quando Deus entrega a nossa vitória, nós não temos dúvida que somos curados. Nós não temos dúvida da nossa vitória. Nós não temos dúvida que Deus está agindo. E aqui o que aconteceu? Ela foi curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude que tinha saído dele, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? Jesus sabia quem tinha tocado nele, mas ele perguntou: quem? Jesus, ele nos prova, gente. Ele nos prova, ele quer saber se nós somos verdadeiros, ele quer saber se nós glorificamos o nome dele. Ele sabia quem tinha tocado nele, ele era profeta, ele sabia de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Só que ele fez uma pergunta: quem me tocou? Quem tocou nos meus vestidos? Porque tinha saído virtude do Senhor. Presta atenção. O Senhor Jesus, cheio de Deus, né? E o que aconteceu? A mulher tocou nos vestidos dele. E ela tocando nos vestidos dele, do corpo dele saiu virtude. Tá entendendo? Porque o milagre não estava nas vestes de Jesus. O milagre estava em Jesus. Então, de Jesus, a virtude foi para as vestes dele. Foi transportada para aquela mulher através da veste dele. Obrigado, Espírito Santo. Sabe o que significa? É por isso que o milagre, ele acontece quando a porta está fechada, não só quando a porta está aberta. Lembra que quando Pedro, que saiu pela porta fechada, que ele passou pela porta fechada, que a igreja estava orando por ele, que foi Pedro, foi Pedro. O Espírito Santo falou que foi Pedro. Louvado seja Deus. Tinha uma porta de ferro na cidade. E o que foi que aconteceu? Eles passaram pelaquela porta. O anjo que estava com Pedro estava cheio de virtude. E o que fez? Fez transportar a Pedro pela porta fechada. E é isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Jesus, né, que é o anjo, Jesus, ele transportou pelo vestido dele o milagre daquela mulher. Tá entendendo, gente? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo. Ai de mim, se não fosse Deus, eu nem estaria aqui. E aí o que aconteceu? E na hora secou o fluxo de sangue. Naquela hora a mulher ficou curada. Louvado seja Deus. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou os meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta? E dizeis: Quem me tocou? Aí os discípulos começaram falando: Mestre, né, é a multidão que te aperta. Eles só faltaram dizer: Todos te tocaram. Mas só que essa mulher tocou diferente. Essa mulher tocou com fé. As pessoas não estavam tocando com fé em Jesus, mas essa mulher tocou com fé. E é isso que nós precisamos, através da nossa oração, que é esse transporte de milagres, temos que tocar com fé. Porque louvado seja Deus, engrandecido. Olha aqui o que ele disse. E disseram-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. E Jesus começa a olhar, procurando a mulher que tinha o tocado. Ninguém tinha falado, ninguém tinha visto que aquela mulher tinha tocado nele diferente. Os discípulos disseram: Todos te tocaram, né? Todos te tocam. Os discípulos disseram: Todos estão te tocando. Só que aquela mulher tocou diferente. Aquela mulher orou diferente. É isso que nós temos que fazer.
Nós temos que fazer um ato diferente na nossa vida. Um ato de fé, a tua oração tem que ter, louvado seja Deus, tem que ter alguma coisa que vai ser diferente. Por isso que a oração ela não tem que ser repetida. Você pega o Pai Nosso e repete, repete, querendo ali a tua cura. Não, gente. Faça algo diferente. Ore diferente. Faça um ato de fé. Você está precisando do trabalho? Saia de casa, Senhor. Eu vou sair, eu vou entregar o currículo, eu vou fazer um ato de fé. Eu vou fazer um ato de fé, Senhor, e vou conseguir esse emprego. Porque muitas das vezes tu vai entregar o currículo, mas tu não faz um ato de fé. Muitas das vezes tu vai para o médico, mas tu não faz um ato de fé. Louvado seja Deus. Tu vai para o médico apenas porque tu quer a tua cura, mas sem fé. Tu busca Jesus, tu ora a Jesus, mas sem fé. Temos que ter fé, porque sem fé não tem milagre. Sem fé a obra é morta. E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Aquela mulher ficou com medo. Aquela mulher tinha com temor. Ela sabia que era uma mulher impura. Ela sabia que ela não podia tocar nele. Uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura. Além dela estar enferma por 12 anos, eu acredito que aquela mulher estava com câncer, né? 12 anos sangrando. Eu acredito que aquela mulher estava com câncer. E o que aconteceu? Aquela mulher estava impura, não podia tocar no mestre. E ela com medo, porque ela tinha tocado nele, e com tremor no coração, com temor no coração de não mentir para ele, ela temeu. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade que fui eu que toquei. E olha só. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele. Lembra lá do oficial? Que o oficial se prostou diante de Jesus, pedindo para que Jesus fosse aonde a sua filha estava moribunda, para que Jesus a tocasse, para que ela fosse curada. Agora é a mulher a mulher que foi curada, que se prostrava perante a Jesus. E ela se prostou, mas não foi mais enferma. Ela se prostou curada. Você está entendendo? Muitas das vezes, louvado seja Deus, agradecido, você não se prostra para Jesus no momento da enfermidade, mas você toca em Jesus com a tua fé. E quando você é curado, aí você se prostra para Jesus, agradecendo. Olha a diferença. Porque tem pessoas que estão orando, estão se prostrando para Jesus querendo uma cura. Mas depois de curado, não se prostam mais para Jesus. Essa mulher foi diferente. Ela não se prostrou antes da cura. Ela foi lá para tocar na veste dele. Ela foi lá profetizando para a vida dela. Ela foi lá com a certeza que se eu tocar nas vestes dele, serei curada. E ela foi curada e agora ela se prostra agradecendo. Agora ela se prostra, louvado seja Deus. E ela se prostrou e disse diante dele, disse toda a verdade. Mesmo temendo, mesmo com temor, mesmo tremendo com medo, porque ela era uma mulher impura e tinha tocado nele. E com temor, sabendo que ele, louvado seja Deus, era alguém santo que não podia ser tocado. Então ela estava respeitando que ela não podia mentir para ele. E ele disse: Filha, olha o que Jesus fala para a mulher. Filha, a tua fé te salvou. Olha só, a mulher, ela não foi só curada, gente. Ela foi salva. Tá entendendo? Ele diz para a mulher: Filha, olha como é que é Jesus. Jesus chega com você e te chama de filha, de filho, de amigo, de amiga. Louvado seja Deus e engrandecido. Jesus nos trata, gente, com tanto amor.
Ele não sabia nem quem era aquela mulher, ele nunca tinha visto aquela mulher. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas quando aquela mulher chegou a ele, quando aquela mulher se prostou a ele, ele falou o quê? Filha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Presta bem atenção. Ele não disse assim, fui eu que te salvei. Ele disse o quê? A tua fé te salvou. E a nossa fé em Cristo nos salva, gente. Nos salva. Ele disse para aquela mulher, a tua fé te salvou. A tua fé, tá entendendo? Louva, a nossa fé nos salva. A nossa fé tem nos salvado. A nossa fé tem nos curado. Quantas lutas nós temos vivido, quantas vezes nós estamos chorando, quantas vezes nós estamos fracos, que nem essa mulher. Quantas vezes nós estamos moribundo. Quantas vezes, louvado seja Deus, você está dizendo, eu vou tentar mais uma vez, eu vou orar mais uma vez, eu vou bater nessa porta mais uma vez, eu vou ali insistir mais uma vez, eu não vou largar o anjo como Jacó não largou e recebeu a sua bênção. Então Jesus disse para aquela mulher, a tua fé te salvou e a nossa fé nos salva, louvado seja Deus. E ele pega e diz, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aquela mulher saiu curada e aquela mulher saiu em paz, porque aqueles que têm fé vivem em paz. Porque aqueles que têm fé vivem na fé, vivem na paz, vivem na salvação. Passamos pelas lutas, nós estamos vendo as perseguições. As perseguições têm multiplicado contra o povo de Deus, contra a nossa fé. Louvado seja Deus, engrandecido. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo num ódio tão grande contra o povo de Deus, contra os seguidores de Cristo, contra a igreja de Cristo. A gente está vendo as pessoas nos odiando por causa da nossa fé. Tudo está escrito na palavra de Deus, passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Mas nós nos alegramos porque somos perseguidos. Nós nos alegramos porque nós estamos vivendo a palavra de Deus. Porque nós estamos dentro da palavra de Deus, nós estamos dentro do plano de salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele vai e continua aqui. Estando ela ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Agora os que acompanhavam o oficial, os que estavam com a filha do oficial, chega lá, aonde o oficial está, onde Jesus está, e fala para o oficial, a tua filha está morta. Jesus já tinha curado a mulher do fluxo de sangue. Agora chega a parte do oficial. Lembra que a mensagem começou pelo oficial, né? Só que Jesus, a caminho da casa do oficial, o que foi que aconteceu? A mulher de fluxo de sangue tocou nas vestes dele e foi curada. Aí Jesus parou para falar com a mulher do fluxo de sangue. Ele para no caminho enquanto ele ia para o oficial. Louvado seja Deus, agradecido. Então, nesse espaço de tempo, a filha do oficial morre. E o que é que acontece? Eles chegam aonde está o oficial para avisar. Olha o que eles falam. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E eles chegaram lá contando para o oficial e dizendo, não adianta mais tu falar para o mestre, não adianta mais tu querer que o mestre vá à tua casa, porque tua filha já está morta. Eles só faltaram dizer, está morta, vamos enterrar, porque ele não vai mais fazer nada. Enquanto ela estava viva, eles tinham uma esperança que eles curassem, que Jesus curasse a filha. Mas depois que ela estava morta, o que foi que eles fizeram? Eles foram até o oficial falar, não perturbe mais o mestre, não fale mais nada para o mestre, porque ela já está morta. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Então, ali, para eles, é como se tivesse acabado a oportunidade de cura. Mas só que Jesus, ele vai muito além. Então, o que aconteceu? E Jesus, tendo ouvido,
Jesus ouviu o que eles falaram. Estas palavras disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Gente, como é que alguém vai tocar nas vestes de uma pessoa? Porque Jesus era uma pessoa, Jesus estava corpo presente, né? Jesus era um homem, ele era um homem. Como é que alguém toca nas vestes de um homem e é curado? E olha só, como é que como é que era a fé dessas pessoas, sabendo que somente tocando nas vestes houve um milagre? Então eles achavam, eles não entenderam, meu Deus, só tocando na veste dele, essa mulher foi curada? Então esse homem ele pode fazer todas as coisas. Ele pode até tocar na morta e ressuscitar. Era para eles terem pensado isso. Era para que aquele milagre que aconteceu quando ela tocou na veste dele tivesse aumentado a fé deles. Mas eles continuou incrédulo. Só que Jesus pegou e falou o quê? Jesus pegou e falou para o oficial: olha só, não temas, crer somente. Por isso que você não tem que ouvir a palavra daqueles que diz para você: não tem mais jeito. Tu tá para morrer. Você não tem que ouvir palavras que abatem a tua fé. Você tem que ouvir palavras de fé. E Jesus deu uma palavra de fé para o oficial. Ele disse para ele: não temas, crê somente. E o Senhor está dizendo para você: não temas, crê somente porque Deus é poderoso. Porque Jesus é poderoso para fazer o impossível para você. Ele fez o maior dos impossíveis. O que foi? Dar a vida dele por pecadores. Ele deu vida dele por pecadores que não mereciam. Ele pagou a nossa dívida, ele foi para a cruz do Calvário, ele sofreu as nossas dores, ele sofreu a nossa injustiça, ele foi injustiçado por nós. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e diz assim: não temas e crê somente, não temas, Chileide, crê somente, crê. Se você precisa viver esse milagre da cura da tua mãe, Deus vai te dar esse milagre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tem pessoas aqui que o Senhor está falando para você, crê somente. Ele não deixou de fazer milagre. Ele não deixou, louvado seja Deus, crê somente, Lenita. Crê somente, Ivanice. Crê, Ele está dizendo para nós. Crê somente, não temas, não temas. Eu estou no controle, eu ainda faço milagre, eu ainda abro porta, eu ainda liberto do vício, eu liberto das drogas, eu restituo vida, eu ressuscito a vida. Ei, tá na UTI, tá entubado, tá desenganado, mas crê somente, ele tá dizendo. Tu tá querendo viver milagre, tu tá querendo, louvado seja Deus, engrandecido, ter fé, louvado seja Deus, ao ponto de tu ver, louvado seja Deus, o milagre, a ponto de tu ter a tua salvação. Ele tá dizendo para nós, crê somente, crê. Quantas pessoas estão aí abatendo a tua fé, tu não vai conseguir. De hoje não passa. Não, essa cirurgia é de alto risco. O Senhor está dizendo, não tem mais. Crê somente. Tem pessoas dizendo que, esse câncer não tem cura. Crê, ele está dizendo, não tem mais, crê somente. Faça um ato de fé, como aquela mulher fez um ato de fé. Aquela mulher chegou ao ponto, todas as dores, todos os sofrimentos, todos os não que ela recebeu, quantos não ela recebeu, dizendo, não tem jeito, já fiz de tudo. E ela foi para outro médico, e o médico disse, não tem jeito, já passei tudo quanto foi medicamento, já fiz tudo quanto é exame, não tem jeito. E ela foi para outro médico, ela procurou todos os médicos, mas chegou aonde? Chegou até Jesus. E ela não falou nada para Jesus. Ela não contou o problema dela para Jesus, não. Ela só pegou e disse, se eu tocar nas vestes dele, serei curada. Olha que ato de fé.
E aqui Jesus disse para o oficial: não temas e crê somente. E não permite. Aí olha o que acontece. E não permitiu que alguém o seguisse. Jesus sabia que aquele povo era incrédulo. Gente, tem pessoas perto de você que são incrédulas. O próprio Jesus não permitiu os incrédulos seguir ele. E você quer aí ser seguido por esse incrédulo? E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão do Tiago. Presta atenção, você tem que saber qual é as pessoas que tem que estar perto de você. Então tem que ser pessoas que não são incrédulas, tem que ser pessoas que crer que o Senhor pode fazer milagre. Fique perto de pessoas que tenham fé. Se afaste de perto de pessoas que não têm fé, porque essas pessoas que não têm fé estão impedindo você de ter fé. Mas aquelas que têm fé estão incentivando você a ter fé. Dá para entender isso, gente? Tem pessoas que estão atrapalhando você alcançar o teu milagre, porque são pessoas que colocam dúvida na tua cabeça, são pessoas que colocam medo na tua cabeça, são pessoas que estão dizendo: não, não vai conseguir, não, não tem jeito, mas é perigoso, mas é isso aqui, mas não pode, é um tal de não, não, não. Mas o Senhor, Ele tirou aquelas pessoas incrédulas e só trouxe com eles Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Porque Jesus conhece corações e intenções. Então o Senhor, Ele quer colocar perto de você pessoas que têm fé, pessoas que crê, pessoas que te dão ânimo, pessoas que acreditam que você vai vencer. Eu me lembrei agora, o Espírito Santo me lembrou agora, quando meu neto estava na situação vegetativa, quando meu neto se alimentava por uma sonda, estava na cadeira de roda e respirava pelo matraque. O meu neto estava numa situação moribunda. E as pessoas olhavam para o meu neto e diziam: não vai levantar da cadeira de roda. Achava que... Ontem eu estava falando isso para Deus. Ontem eu vi um jovem adolescente numa cadeira de roda. E eu olhei para aquele jovem e eu disse: Senhor, era isso que as pessoas estavam pensando que ia acontecer na vida do meu neto. Que ele seria um adulto na cadeira de roda. E para a glória de Deus, ele está adulto andando, caminhando e nós glorificando ele. Mas quantas pessoas chegaram? Quantas pessoas chegavam e não tinham a mesma fé? Eram incrédulas. Não, vai para o médico. Não, vai fazer fisioterapia. Não, vai lá, procura o médico tal, procura o médico não sei o quê, procura tudo quanto é médico. Na verdade, não é assim que mando você fazer? Louvado seja Deus, agradecido. Procure os médicos, mas procure aquele que pode fazer milagre. Porque o médico, ele não faz milagre. O médico, louvado seja Deus, agradecido, ele faz aquilo que Deus ensinou a ele a fazer, através do seu estudo, através da ciência, louvado seja Deus, agradecido. Mas milagre só quem faz é Deus. Então aqui, louvado seja Deus, tem pessoas que não têm fé, tem pessoas que são incrédulos, que tem que sair de perto de você, que tem que sair de perto de nós. E nós precisamos de pessoas que têm fé. Talvez seja 3 pessoas. Olha, presta atenção. O Senhor ele só chamou Pedro, Tiago e João. 3. Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que você precisa. Se ninguém que está perto de você tem fé, mas você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo na tua vida. Aquela mulher estava sozinha. Aquela mulher, ninguém disse para ela: vai lá e toca no mestre. Aquela mulher, ninguém incentivou ela a ter fé. Louvado seja Deus. Ela mesma foi, através do Pai, através do Filho, através do Espírito Santo. Você entrou nessa live através do Espírito Santo. O Espírito Santo te acordou e te colocou aqui nessa live para ouvir essa mensagem, se é que você está ouvindo. Porque tem umas pessoas que estão perturbadas que não estão ouvindo a palavra. Estão aqui dentro, querendo que eu ore,
querendo que eu faça uma oração profética, mas não estão dando ouvido à palavra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas aquele que está ouvindo a palavra, ele está recebendo. Mas aquele que está ouvindo a palavra, ele está entendendo o que Deus está falando. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, né? A menina tinha morrido, eu imagino a família chorando, né? A família chorando, os vizinhos falando, olha, o pai foi em busca do homem que curava, mas o homem não chegou a tempo. Agora, coitado do pai, tem pessoas dizendo que você é coitada, tem pessoas dizendo que você é coitado, tem pessoas dizendo que agora não tem mais jeito. Quem disse que foi Jesus que disse para você que não tem mais jeito? É Jesus que está dizendo para você, ei, agora acabou. Ei, agora eu não tem mais jeito. É Jesus que está dizendo isso para você? Não, tenho certeza que não. Porque com essa palavra, ele disse o quê? Não tem mais e crê somente. Foi isso que ele disse aqui. Agora preste atenção. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, né? Aquele chororô do luto. Aquele chororô, tudo sem fé. Tudo já vivendo luto. Estavam chorando porque a menina estava morta. Não tinha mais o que fazer. Mas Jesus, aonde Jesus chega, gente, algo acontece. Ele traz à vida aquele que está morto. Ele cura aquele que está enfermo. Ele abre porta para aquele que a porta está fechada. Ou então ele faz a gente passar pela porta fechada. Ele restitui aquilo que disseram que não tem mais jeito. Aonde Jesus chega, algo novo acontece. Porque com ele tudo se faz novo. É uma nova história, é uma nova palavra. Louvado seja Deus, é um novo milagre. É um novo dia, louvado seja Deus, agradecido. Então, entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais? Olha o que Jesus fala. Olha, quem sabe você está aí orando por causa de algo velho. E Deus quer te dar coisas novas. Deus quer fazer coisas novas. Deus quer te dar coisas novas. É isso que a gente tem que entender, gente. Às vezes, a gente tá que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Tá lá batendo na mesma porta, a porta dos médicos. Mas não quer bater numa porta nova, que é Jesus. E muitas das vezes nós não queremos viver algo novo. Riam-se dele, ainda riram, né? Deles. É o que mais as pessoas fazem, né? É rir da gente. Coitada. Riram da mulher do fluxo de sangue. Coitada. Procurou todos os médicos. O médico que podia curar aquela mulher, porque estudou para isso, não curou. Quantas pessoas não riram daquela mulher que foi lá em busca de Jesus? Quantas pessoas agora estavam rindo de Jesus? Porque ele disse para o oficial, não temas e crê somente. Estavam rindo. O que ele vai... As pessoas duvidando de Jesus. Tem pessoas duvidando de você. Tem pessoas duvidando do nosso Deus. Tem pessoas duvidando da nossa fé. Tem pessoas rindo de nós, duvidando do nosso Deus, duvidando da nossa fé. Louvado seja Deus, engrandecido. E aí o que foi que aconteceu? E quando eles rirem, eles estão rindo de você. Quando eles estão duvidando que Deus é com você, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai fazer milagre. Ele vai trazer o teu milagre, eu já estou recebendo o meu. Porque tem pessoas rindo de mim, tem pessoas dizendo que a minha história vai ser triste. E eu já estou recebendo o meu milagre. Louvado seja Deus, engrandecido. Tem pessoas duvidando que Deus é contigo. Tem pessoas rindo da tua história. Louvado seja Deus, engrandecido. Estavam rindo aqui de Jesus. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, isso que é um líder. Então, estavam rindo dele, e o que ele fez? Ele usou a autoridade. Saiam daqui. Olha a autoridade de um líder. Ele tira as pessoas que atrapalham o milagre. O líder tira as pessoas que atrapalham a obra. Jesus tirou aqueles que atrapalhavam a obra. E Jesus vai tirar as pessoas que estão atrapalhando a tua vida, hein? Para que o milagre aconteça. Dá para nós entendermos isso, gente? Jesus, a multidão vinha até ele para ser curado.
Mas só que Jesus, ele sabia que tinha momentos que ele tinha que tirar as pessoas incrédulas da perto dele. Tinha momentos que ele sabia que o milagre era para quem estava crendo, não para os incrédulos, não para aqueles que estavam lá atrapalhando. Aí Jesus viram que riram dele, ele mandou foi sair autoridade. Líder sem autoridade, o inimigo bagunça. Não podemos ser líderes. Eu estou falando de líder na tua casa. Tu não pode permitir o teu filho tirar a tua autoridade, a tua filha. Você como um sacerdote, você não pode permitir que a tua esposa tire a tua autoridade. Porque muitas das vezes você quer milagre na tua casa, mas você não consegue ser esse líder como pai, como mãe. Ele estava sozinho, não estava? Só tinha os discípulos perto dele. Mas ele não temeu, ele era autoridade na terra, ele é autoridade na terra. E ele pegou e disse: saiam daqui. E saíram. E olha o que aconteceu. Não se preocupa não, vai ficar com raiva de mim. E daí? Fica com raiva, mas depois vai ver que Deus é na tua vida e vai ver o milagre na tua vida. Louvado seja Deus engrandecido. Gente, não adianta ser bonzinho demais, não. Nós somos cristãos, nós não somos besta. Porque as pessoas acham que cristão é besta. As pessoas acham que cristão tem que ser bonzinho todo o tempo. Presta bem atenção. Que Jesus, louvado seja Deus, o perfeito. Ele sabia quem que tinha que sair da casa. Ele sabia quem que tinha que sair do caminho. E ele mesmo deu ordem, saiam da casa. Ele mesmo deu ordem, não me sigam. Louvado seja Deus como líder. E é isso que a gente tem que fazer. Jesus não estava preocupado. Vão falar mal de mim. Vai acabar o meu ministério porque eu estou falando para essa pessoa. Sai da casa. Sai do caminho. Fica aqui, não me acompanha. Tá entendendo, gente? Sem atitude, meu querido, o barco vai a fundo. Se você não tiver atitude na direção da tua casa, da empresa, do teu relacionamento, se você não tiver atitude na tua vida, se você deixar as pessoas liderar a tua vida, se você deixar as pessoas ficarem rindo da tua vida e tu não toma uma atitude na tua vida, louvado seja Deus engrandecido, tu não vai alcançar milagre. Jesus sabia, Jesus conhecia, louvado seja Deus engrandecido, exaltado. Porque as pessoas acham, eu sou crente, eu tenho que ser boazinha. Não, eu sou crente, eu tenho que deixar as pessoas pisar na minha cabeça. Eu sou crente, eu tenho que deixar as pessoas bagunçar na minha vida. Eu sou crente, eu tenho que aceitar tudo que as pessoas falam de mim, que fazem comigo. Quem disse isso? Jesus não aceitou tudo isso, gente. O único momento que Jesus aceitou tudo foi no momento que ele estava na crucificação, que foi outra história. Mas no momento que ele estava fazendo o milagre, gente, no momento que ele estava ali, louvado seja Deus, operando os sinais e maravilhas, ele não aceitou tudo. Ele não aceitou tudo. Quando chegou no momento da crucificação, aí ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo, pela minha salvação e pela tua salvação. E agora, olha só, e tomando a mão da menina, presta atenção. Pessoas que vêm com fé, elas seguram na tua mão. Elas te sustentam. Foi isso que Jesus fez com a menina. Ele chegou, segurou na mão dela. Então presta atenção. Quem está do teu lado se está segurando na tua mão. O que significa isso? Que está te sustentando, que está te ajudando. Louvado seja Deus engrandecido. Que der com palavras dizendo você vai vencer, você vai conseguir, você tem autoridade porque Deus te deu autoridade. Você vai conseguir porque o Senhor é contigo e Ele está dizendo crê somente e não temas. E preste atenção, às vezes você está vivendo situações porque você quer ser a boazinha. Gente, eu não sou boazinha não. Não no sentido que eles acham que nós temos que ser. Por que eles falam que nós... Estão falando, né? Que os crentes só pregam ódio. Olha o que estão falando de nós. Presta bem atenção. Sabe por que eles estão falando isso? Porque eles querem que a gente abaixe a cabeça para eles.
Porque eles querem que a gente concorde com a sujeira deles. Porque eles querem, louvado seja Deus engrandecido, que a gente aceite aquilo que eles estão ali praticando. Eles querem, louvado seja Deus engrandecido, nos calar. E por isso, por a gente não concordar, louvado seja Deus, com o erro, não concordar com aquilo que não vem de Deus, eles dizem que a gente está pregando ódio. Agora, se a gente fizesse que eles querem, aí a gente estava agradando eles. Mas em Mateus capítulo 5 fala que nós seríamos odiados, que nós seríamos perseguidos. Eles dizem que é nós que odiamos ele, não é não. É eles que nos odeiam e estão colocando a culpa em nós. Sabe por quê? Porque Satanás sempre fez isso. Satanás sempre coloca a culpa no outro. Satanás sempre acusa. Por isso que estão acusando a igreja, porque eles estão colocando a culpa que é deles e não nossa. Eles estão querendo colocar o ódio deles em nós e não é nosso. Louvado seja Deus. Quem não está unido a Deus é eles. Louvado seja Deus. Quem não está conosco é eles. Quem não está com Cristo é eles. Louvado seja Deus. Eles é que têm ódio de nós. Louvado seja Deus agradecido. Mas eles querem botar a culpa. Inversão de valores. Inversão de valores. Eles querem inverter. Eles querem dizer que nós é que somos o mal da terra. Está escrito na Bíblia. Né? Louvado seja Deus agradecido. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. O Senhor Jesus agora está segurando na tua mão. Jesus está segurando e ele está falando o que ele falou para a menina. Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus está segurando aí na tua mão e está dizendo, levanta-te, tua história não acabou, levanta-te, não é a hora do teu enterro, levanta-te, não é a hora do teu divórcio, levanta, não é a destruição da tua família, levanta, louvado seja Deus e passa pela porta aberta, levanta e vive o teu milagre. Ele disse para a menina, eis que te digo, levanta-te, levanta. Se você tem que sair dessa casa, saia. Se você tem que sair desse trabalho, louvado seja Deus, saia. Mas se você tem que tirar pessoas da tua vida, tire. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado, mas não largue a mão do Senhor, viva pela fé. Louvado seja Deus, viva pela palavra de Deus. Louvado seja Deus, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Presta bem atenção. A mulher do fluxo do sangue, ela estava passando por 12 anos de enfermidade. E agora Jesus ressuscita a menina com 12 anos. Olha que mistério. E assombraram-se com grande espanto. Uma estava 12 anos lutando pela vida e a outra com 12 anos já estava morta. Aquela que com 12 anos estava lutando pela vida, o Senhor Jesus a curou quando ela tocou nas vestes dele. E essa que estava morta com 12 anos, o Jesus curou ressuscitando. Ele tocando nela. Olha que maravilha. Se você toca com fé, você é curado. Se ele te toca, você é curado. Aqui ele nos tocou. Na passagem da mulher do fluxo de sangue, nós tocamos nele pela nossa fé. Deus é maravilhoso, né? O segredo do milagre é a fé. Se você crê, você recebe o teu milagre. Você vai sair daqui dessa live com fé. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, disse-lhe que dessem de comer. Aí eles, com certeza, né, a menina que estava doente, a menina que estava morta, acordou, foi com fome, acordou, foi com vida. Não é verdade? Aquela menina acordou com vida. Louvado seja Deus. E tudo aquilo aconteceu para que aumentasse a tua fé e a minha fé, para que o nome de Deus fosse glorificado. E essa foi a palavra. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho.